Tiago, capítulo de número 4, a gente vai ler 3 versos. Capítulo 4, verso número 1. Consegue por aí, Emerson? Aleluia. Nessa série a gente está num romper de... Indo para o terceiro mês, a gente fez a primeira série de mensagens, foi sobre caráter de Jesus. A segunda foi sobre arrependimento. E parece que as coisas vão ligando, Deus vai trabalhando. E Jesus, com o pastor Edson, deu essa direção. Ele testifica cada dia mais. E quando a gente foi orar, na verdade, escolher os pregadores das mensagens, o Espírito Santo me direcionou a colocar nós como somente a gente pregar esse mês, porque eu creio que haverá uma extensão e uma continuidade na pregação, numa linha de raciocínio das mensagens. E por isso que nós não chamamos neste mês nenhum pregador de fora, mas por uma direção. E nesse mês a gente vai aprender de verdade a orar. Amém? A gente vai aprender, Giovanni, como que eu vou orar? Eu sei orar. Mas a Bíblia diz, conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo cada dia mais. Quem diz que conhece a Deus está muito enganado, porque Deus ele é uma fonte inesgotável. Então nós não temos como conhecer a Deus por completo. Mas Deus vai nos ensinar um pouco essa noite, amém? Capítulo 4 do Tiago está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Mas a gente vai colocar aqui para ficar mais fácil a leitura. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma pergunta. Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites ou dos vossos prazeres? Que nos vossos membros guerreiam. Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais, e vós sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Verso número 3 assim, pedes, e não recebes, e não recebeis, porque pede. Aqui nós temos uma indagação, ou seja, uma afirmação, com uma resposta, vírgula. Para gastares em todos os vossos deleites, ou em todos os vossos prazeres. Dê um glória a Deus bem bonito, toma seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava orando ao Senhor, e eu tinha... iniciado, nós íamos começar a falar, tinha até preparado a mensagem, eu ia falar sobre Gálatas 5, que seriam os frutos do Espírito, mas conforme eu fui tentando destrinchar a mensagem, o Espírito Santo me testificou que não era o momento, mas bem provável que no próximo mês a gente vai falar sobre os frutos do Espírito, porque nós temos 9 frutos do Espírito, mas também nós temos os frutos da carne. Então nós vamos ter um tempo mais hábil aí para estar falando sobre. E nada melhor que depois de aprender a orar, a gente aprender sobre os frutos do Espírito. Por quê, Giovanni? Porque quando eu recebo a Jesus, coloquei até ali, a oração, afinal, estou fazendo certo? E fica essa pergunta para nós. Quando eu aceito Jesus, eu recebo 2 coisas. A primeira, eu recebo o caráter de Cristo. E a segunda, eu recebo o poder de Cristo. Ué, Giovanni, poder de Cristo, sim. Ele disse que para nós, nos dá poder e autoria. Então, quando eu recebo a Jesus, eu recebo essas 2 características. A primeira, o caráter de Jesus, e a segunda, o poder de Jesus. É difícil até acreditar, pastora Rosângela, que eu tenho a capacidade e o poder, a autoridade dada por Ele, de fazer as mesmas coisas que Ele fez. Ora, Jesus ressuscitou o morto. Nós temos a capacidade de fazer isso? Nós não, mas através da direção do Espírito Santo, se Ele mandar, nós temos. Por quê? Quem cura é Ele. Quem faz é Ele. Quem manda é Ele. Qual que é o nosso grande problema? Fazer sem Ele mandar. Falar sem Ele falar. Agir sem Ele direcionar. Aí é onde entram nossos problemas. Mas quando eu recebo essas 2 características, o que é mais importante? O poder de Deus ou o caráter de Deus?
Vou perguntar de novo, você me responda. O que é mais importante, o poder de Deus ou o caráter de Deus? É o quê? Quem acha que é caráter, levanta a mão. Quem acha que é poder, levanta a mão. Só porque os pastores levantaram. O caráter de Jesus é muito mais importante que o poder. Não que isso seja colocado em equiparação de primeiro e segundo. Mas o poder de Cristo para curar, para libertar, para salvar, ele é ilusório quando eu não tenho o caráter de Jesus. Por quê? Eu posso curar sem ter caráter de Cristo, sim ou não? Pode. Eu posso profetizar sem estar reto na presença de Deus, sim ou não? Vou além. E Deus pode realizar? Sim ou não? Pode. Como você me prova isso, Giovanni? Por quê? A Bíblia vai dizer que naquele grande dia, muitos chegarão até a mim e dizem, ó Senhor, em teu nome expulsei demônio. Poder que não é dele. Então não foi ele que expulsou, foi o poder de Deus. Em teu nome profetizei. Em teu nome curei. Ué, mas quem cura não é ele, é o poder de Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, olha, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Não adianta eu querer ter toda a autoridade se não tiver caráter. Nós falamos na primeira série aqui sobre o caráter de Jesus. Quando eu recebo a Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adquirir a identidade e o caráter de Cristo. Por que, pastor Roberto, estou iniciando isso com essa mensagem? Porque quando eu só quero saber de profetizar, olha como isso é tão profundo, e a gente não consegue entender porque nós não recebemos em oração aquilo que nós pedimos. Talvez, irmãos, essa série, esse mês aqui vai ser um pouco até doutrinário para os irmãos, mas é extremamente necessário para a gente viver o que nós vivemos no começo desse culto. E eu tenho certeza que vai ser parece que cada série, cada mês, cada domingo está sendo um divisor de águas diferente em nossas vidas. Quando eu profetizo, eu não profetizo para mim mesmo. Quando eu expulso um demônio, eu não expulso de mim mesmo. Quando eu faço uma oração de cura, eu não curo a mim mesmo. Então, peraí, o dom não tem a ver comigo, tem a ver sempre com o meu próximo. Qual que é a diferença do caráter? O caráter tem a ver comigo. Eu posso muitas das vezes nem falar em línguas, porque falar em línguas não é um sinal que você tem ou não tem Espírito Santo. Aqui é um engano. Quando você recebe o Espírito Santo, não quer dizer que você vai já falar em línguas. Você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Quando você levanta a tua mão e diz assim, Senhor, eu entrego a minha vida, você recebe o Espírito Santo. Você já se torna a habitação do Espírito Santo. A partir dali o teu caráter deve mudar, se parecer com aquele a quem você o aceitou. Línguas estranhas é um dom, está lá em Atos capítulo número 2. Você vai ver lá Paulo vai escrever sobre os dons espirituais. Está o dom de línguas. Então, falar em línguas não quer dizer que a pessoa seja cheia do Espírito Santo. Talvez vai ser até um pouco contraditório em algumas ideias você entender isso. Mas eu quero que você entenda uma grande diferença entre dom, poder e caráter. A gente está aqui para criar uma cultura de caráter, de pessoas com caráter parecidos de Jesus. Nós queremos, Mara, chegar lá no céu, e quando Jesus olhar para mim, olhar para a igreja Kairos, ele vai dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai. Nós queremos ser reconhecidos por Ele. Nós estamos pregando, ensinando aqui para pessoas que têm a necessidade de serem reconhecidas por Jesus. Mas só consigo ser reconhecido por Jesus se eu tenho o caráter de Jesus. Amém? E quando eu falo de oração, nós olhamos e dizemos assim, olha, quanto tempo eu estou pedindo para Deus? Quanto tempo eu estou orando para Deus? Quanto tempo eu estou isso? Quanto tempo eu estou aquilo? Mas existe um grande propósito em oração. Por que eu não recebo as minhas orações? A Bíblia vai estar lá em Mateus dizendo assim, olha, buscai primeiramente o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E se nós formos entender o livro de Tiago, ele é até duro nas palavras. Porque qual que é o que Tiago ele está querendo dizer na sua epístola? Ele está querendo dizer basicamente, num resumo, é assim, olha, tudo que você fala, você acaba cumprindo. Não faça nada, não fale aquilo que você não vai cumprir. Não prometa algo que você não vai cumprir. Isso é básico do caráter de alguém que tem
Jesus. Ai, eu preciso sentir para ir lá pedir perdão. Perdão você não se sente, irmão. Perdão você se pede, você se perdoa. Ah, eu preciso sim. Irmão, sabe qual é o nosso problema como igreja do Senhor? Nós precisamos sentir tanta coisa. A gente quer sentir se ama o irmão. A gente quer sentir se devemos ser dizimistas. A gente quer sentir se... sentir se eu vou para a igreja hoje. Sentir aquilo. Sentir... Ei, irmão, presta atenção, nós não somos... Irmão, tem coisas que são obrigações nossas a fazer, independente se você está sentindo ou se você não está sentindo. Ana ia no templo orar todo ano pelo filho dela. E ela ia chorando, amargurada. Primeiro ano Deus não deu, segundo ano Deus não deu, terceiro ano. Aí aqui existe a lição que Tiago está dizendo, olha. Sabe por que Ana, a história vai dizer, judaica, que 25 anos não recebeu o seu filho? 24 anos, né? Porque os 24 anos ela estava pedindo para Deus dar um filho para ela. Quando ela entendeu que aquilo que Deus ia gerar nela não era dela, era do Senhor, Deus logo abriu a sua madre, porque no 25º ano, pastor Roberto, ela sobe ao templo diferente. Já foi num culto que você falou, foi tudo diferente? Você fala assim, Senhor, hoje o negócio foi diferente. É porque o teu coração também veio diferente. Teu coração não veio pensando nos teus problemas. Teu coração não veio pensando na tua casa. Teu coração não veio pensando no teu umbigo, nas tuas necessidades, nos teus afazeres. Você tem dia que vem e fala assim, Senhor, hoje eu só quero te adorar. É nesse dia que Deus diz assim, então você quer me adorar? Então eu vou responder. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com o meu reino. Ana vai para o templo orar, Maria, e Deus faz essa oração para ela. Olha, Senhor, se tu me deres um filho. Olha a chave da oração. Se tu me deres um filho, eu entregarei na tua. Ana precisava de um filho, sim ou não? Mas Deus precisava de um profeta. Você só recebe oração quando você consegue unir o teu propósito com o propósito de Deus. Aqui está a chave. Talvez aqui eu poderia fechar a mensagem. A tua oração só é respondida quando o resultado da tua oração tem a ver com o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus dá Isaac a Abraão. E agora pede para Abraão aquilo que Deus deu. Mas não porque Deus ia sacrificar Isaac, mas porque Deus primeiro precisava provar o que estava dentro do coração de Abraão. O pai da fé. Deus precisava provar. Quem dirá eu e você que tem nada de fé? Você acha que Deus não vai nos provar? E é interessante o texto de Abraão, porque quando Isaac cai em si e fala, olha, tá o cutelo, tá o senhor, tá eu, mas cadê a oferta? Aí Abraão diz assim, olha, Deus proverá. Porque não tem a ver com Abraão, tem a ver com o propósito de Deus. E aí Abraão deixa, no pé do monte, pastora Rosângela, Abraão deixa os moços lá. E ele fala uma frase extremamente importante, nós não conseguimos muitas vezes interpretar. Ele diz assim, olha, nós subiremos, mas vocês esperam, porque nós também desceremos. Ou seja, ele sabia que ele não ia descer sozinho, porque Deus proverá o sacrifício. Deus vai prover na tua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra, levanta tua mão para receber em nome de Jesus. Deus tem providência para a tua vida no dia de hoje, quando o teu propósito não tem a ver com você. Quando você diz assim, Senhor, tudo que eu tenho é teu, a minha casa é tua, o meu filho é teu, meu marido é teu, a minha esposa é tua. Deus vai prover, fique tranquilo, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a tua descendência passar fome. Deus proverá. E Tiago está dizendo agora no texto, olha, vocês pedem e não recebem. Só que ele dá resposta também, porque pede mal. Aí eu te pergunto, o que é pedir mal? O que é pedir mal, pastor? Você já pediu alguma coisa para Deus e não recebeu? Seja sincero, eu já. Quem aqui já pediu algo para Deus e não recebeu? Levanta a mão. Olha que interessante, Jesus disse para Deus assim, no Getsemane, Senhor, se possível, passa de mim
Por que Deus podia passar? Sim, mas não passou, porque não tinha a ver com Jesus, tinha a ver com o propósito de Deus. Sabe o que é redenção, irmão? Redenção é Deus sentir a falta de um filho, para que nós não tivéssemos a ausência de um pai. Isso é profundo demais, porque se não houvesse redenção, nós seríamos bastardo, nós não teríamos sido enxertados na videira. Então tudo na nossa vida tem que estar relacionado ao propósito de Deus. Ah, mas meu marido precisa vir para a igreja. Mas ele quer vir para a igreja porque você quer que ele venha para a igreja? Ou você quer que ele venha para a igreja para servir ao Senhor? Quantas vezes eu já vi irmão orando na igreja, pastor Roberto, e aí quando o marido chega para a igreja, ele se torna um crente, e aí começa a ter briga dentro de casa, porque o marido só quer fazer a obra. Aí ele começa a fazer tanta obra, a mulher fala, mas não era para isso que eu queria. Mas para que você quer que seu marido se converta, se não for para glorificar o nome do Senhor? Para que você quer que teu filho se converta, se não for para glorificar o nome do Senhor? Por isso que muitas das vezes você não recebeu a tua oração, a tua oração não foi respondida, porque a tua oração ainda tem a ver com você. O primeiro fruto do Espírito é o amor, sim ou não? Está lá, o primeiro fruto do Espírito é o amor. Só que se eu salvo engano, o primeiro fruto da carne, eu posso estar errado na ordem, mas eu acredito que seja, é o egoísmo. Tem a ver com o ego. E o egoísmo, para mim, é o pior pecado de todos. Porque eu não consigo olhar mais para ninguém, só consigo olhar para... Por que é o maior pecado de todos? Porque o evangelho não tem a ver comigo. Não tem nada a ver com vocês, fofo ou fofa. Tem nada a ver. Jesus não te chamou para te abençoar. Jesus te chamou para abençoar aqueles que estão próximos de você. Jesus não te chamou para... mas Paulo tinha um espinho na carne. Jesus podia curar ele, sim ou não? Mas nunca curou. Mas usou Paulo para curar. Porque não tinha a ver com Paulo, Bruno. Tinha a ver com quem estava ao redor de Paulo. A unção que Deus colocou sobre a tua vida não é para você, é para aqueles que estão te ser. E por que eu falo que o egoísmo é o pior pecado? Porque eu não entendo isso. E tudo que eu olho é só para dentro de mim. Eu quero para mim, eu quero pregar para me mostrar, eu quero cantar para me mostrar, eu quero fazer para me mostrar. A pessoa vai para o monte orar, ela tira foto. A pessoa vai entregar uma marmitex, ela tira foto. Por quê? Porque não tem a ver com o evangelho, tem a ver com ela mesmo. Tudo posso em mim mesmo. É mais ou menos esse versículo dela. E quando eu sou egoísta, eu não tenho o caráter de Jesus. Me prova na Bíblia, te provo na Bíblia. Deus chamou Abraão, que foi pai de... A fé de Abraão foi provada para abençoar uma multidão. Deus permitiu que José fosse vendido ao Egito. Por quê? Porque se não fosse José, ninguém saberia administrar os bens de Faraó ao ponto de salvar a nação hebreia da fome. Deus preservou os hebreus através da vida de José. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa na vida do povo dele, não era sobre José. Nunca tem a ver o homem, tem sempre a ver os filhos de Deus. Deus te deu o dom para curar, não é para te curar. Talvez você vai ter um dom de cura, mas vai viver enfermo. Desculpa, isso pode ser até duro, mas é a realidade. Deus tem o poder de te curar? Tem. Mas glória a Deus se nada acontecer. Nós continuamos adorando e exaltando o nome dele. O irmão um dia falou assim para mim: olha, Giovanni, mas não faz sentido eu ter o poder de curar e eu não poder orar por mim mesmo. Eu falei: meu amado, se você não for curado nessa vida, continue fazendo o propósito de Deus, porque haverá uma vida e um tempo em que não haverá mais dor, não haverá mais choro e muito menos enfermidade. Se Jesus não fizer nessa hora, fica tranquilo, irmão, a última trombeta ainda toca, nós ainda seremos chamados e arrebatados ao Senhor, e com Ele reinaremos, e lá não haverá mais nada de mal. Siga firme no teu propósito, siga firme na tua história, não olhe para o lado. Deus levanta Jesus, olham para Jesus e dizem assim: olha, tu és bom. Jesus assim: bom não, bom é meu Pai. Sabe por que
Jesus disse que bom era o pai dele, que era Deus, porque o judeu entende que uma pessoa boa é aquela que começou e terminou a tua obra. Olharam para Jesus e disseram assim: olha, tu és bom. Ele falou: não, bom é meu pai. Por quê? Porque eu comecei, mas não terminei ainda a minha obra. Quando o povo vai até o sepulcro de Jesus, você vai ver o Jesus deixar dobrado os seus panos ali. E o que isso significa para o povo hebreu? Ele estava dizendo: olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. Os lençóis dobrados. Por quê? Porque Jesus ainda não terminou a tua obra. Porque não tem a ver com Jesus, tem a ver com o teu povo. Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou repartir aquilo que está comigo. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com quem os chamei. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que vos consolará e fará lembrar de todas as coisas. Irmão, grava isso: fará lembrar de todas as coisas. Sabe por que você perde a esperança? Porque você não tem o Espírito Santo. Porque senão esse Espírito vai fazer você lembrar de todas as coisas, quem você era, como você vivia, como você se comportava. Aí você vai olhar para os dias de hoje, esse Espírito vai trazer: olha, eu sei que está difícil. É mais ou menos isso. O Espírito Santo vai te falar assim: ó, eu sei que está complicado, eu sei que está difícil, eu sei que a porta fechou, a enfermidade chegou, mas ele vai trazer a memória. Mas olha como que era a tua vida antes de me conhecer. Era assim, era assado, era uma pessoa rixosa, era uma pessoa fofoqueira, caluniadora, era assim. Hoje você é uma nova pessoa. O Espírito fará lembrar de todas as coisas. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo número 2 que a promessa se cumpre. O Espírito de Deus agora é repartido. Se até Jesus cumpriu um propósito que não tinha a ver, parece até ironia, mas o propósito de Jesus não tinha a ver com ele, tinha a ver com a promessa de Deus para com o teu povo. E aí eu quero cumprir algo que tem a ver comigo. Não vai existir isso. O povo pede e não recebe, porque pede mal. Põe de novo aqui, Emerson, 4:3. Rapidamente, já vou continuar. Versículo 4 de Tiago, capítulo 4, versículo número 3. E pode deixar esse versículo. Não recebe, a resposta está no próprio texto. Para gastar nos próprios prazeres. Pede, não recebe, porque está pedindo para você. Está pedindo para... Irmão, se a gente perguntar: eu sei orar, não sabe. Nós não sabemos. Porque quando estou com um problema, sabe o que me move a orar muitas das vezes? Sabe o que move a igreja muitas das vezes se prostrar de joelho? Só quando vem o vento. Porque aí vai vir um problema que vai abater todo mundo. Agora, irmão, quando está tudo tranquilo, poucos oram, poucos pedem, e muito mais, poucos oram pelos teus inimigos. O pastor sempre fala aqui, o pastor Edson, sobre orar e ajudar os teus inimigos. Jesus, é tão difícil você ter o caráter de Jesus, porque ele não pede para a gente amar os nossos amigos, ele pede para nós amar os nossos inimigos. Ele não está nem, tanto que o texto nem fala, ele não está nem preocupado se você ama o teu amigo, ele está preocupado se você ama o teu. Tem tanto a ver com o próximo, que esse próximo é o nosso inimigo. Ele está dizendo: ó, ame o teu próximo. Pare de ser egoísta. Pare de olhar para dentro de você só. Jesus já sabe de todos os teus problemas. Ele já sabe de todas as tuas necessidades. Buscai primeiramente o reino do céu e a tua justiça. Quando eu busco o reino do céu e a justiça, eu não olho mais para mim mesmo. Eu começo a olhar para o reino. Para gastar com meus próprios prazeres. Está pedindo mal. A gente vê as pessoas, não aqui só, mas em maioria das igrejas, final do culto pede oração. Para quem? Para ela.
Ora pelo meu filho, porque ora pelo marido. Mas você vai ver que o fim da oração sempre tem a ver com a vontade dela. A pergunta que eu te faço, você que é pai, você que é mãe, se Deus pediu o teu filho agora, você vai entregar? Se vinha agora um bandido aqui com uma arma apontada na cabeça e dizer assim, olha, negue o nome do Senhor, você vai negar? Porque parece, Bruno, muito fácil, é o evangelho que nós pregamos. Mas é preciso pôr à prova, porque o evangelho não tem a ver com o homem. O evangelho, a Bíblia, não tem a ver com o ser humano. Tem a ver com aquilo que é espiritual. E é o que é espiritual nunca tem a ver comigo, tem a ver sempre com o meu próximo. E Jesus sempre fala, olha, se você não perdoar o teu próximo, você não será perdoado. Se você não amar o teu próximo, você não será amado. Ou seja, Deus sempre tem uma condição, olha, quer ser perdoado? Perdoa. Quer ser amado? Ame. Eu não sou uma pessoa amada, é claro também. Uma pessoa extremamente rancorosa. Não consegue dar um sorriso para ninguém, um bom dia. Mas eu não consigo perdoar. Mas foi ele que falou. Mas quem diz para você que quem perdoa é quem faz? Que Bíblia é essa que você está lendo? Quem escreveu a tua Bíblia? Quem perdoa é quem é ofendido, não é quem ofende. Você que levou o tapa na cara, é você que tem que pedir perdão. Está na Bíblia. E tudo isso tem a ver com oração, irmão. Porque eu não estou falando aqui de poder e dom, não. Estou falando de caráter. E quando eu tenho esse caráter de Jesus, eu preciso aprender a orar. E orar, saber orar. Não é você ficar, irmão, se você ora 10 horas por dia, tranquilo. Amém, tem que orar. Mas Jesus não está preocupado com a longevidade da sua oração. Oramos porque precisamos de Deus, de falar com Ele e de ouvir também. Orar é algo natural na vida de um cristão. As pessoas falam assim, pastor Roberto, quando um culto é avivado, a gente começa a falar assim, nossa, o culto foi sobrenatural, aconteceu coisa extraordinária. Irmão, quando isso acontece tem que ser natural. Sobrenatural dentro da igreja é quando nada acontece. Porque o ambiente de milagre, de cura e restauração é natural na vida de um crente. É natural para o corpo de Jesus viver milagre. É natural para o corpo de Cristo viver algo sobrenatural. A gente tem que se preocupar quando nós entramos e saímos e nada aconteceu. Aí algo sobrenatural, maligno aconteceu. Orar é uma capacidade e também uma necessidade de falar com o nosso Criador. Quando oramos, desejamos estar perto de Deus. E não seremos bem-sucedidos em nossa fé se não orarmos. O próprio Jesus orou muito antes de realizar os teus milagres. Mateus 26, 36 vai dizer, olha, então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Caráter de Cristo, comprometimento e comportamento de Cristo. Caráter de Jesus, atitudes de Jesus. E em João 15:5 ele vai dizer, olha, e declarou que sem mim nada podeis fazer. A pergunta que eu te faço, como que eu posso fazer uma coisa com Jesus se eu não oro e não falo com Ele? Eu não posso fazer nada. Eu não sou bem sucedido. Isaías 65, 24 vai dizer, e acontecerá que responderei antes de clamar. E o que isso quer dizer? Jesus já sabe da tua necessidade. E os ouvirei quando ainda estiverem falando. Meu amado, o que está dentro do teu coração, Deus já sabe. Não se preocupa, Jesus já conhece as tuas intenções. Ele já conhece, a casa está uma bagunça. Não estou falando de bagunça, falando de espiritual, mas Jesus sabe.
mas você veio aqui com o coração para receber de Deus. Fica tranquilo, antes de você começar a falar, Ele já sabe o que você precisa. Ele vai resolver o teu problema. Aí a pergunta que eu te faço: mas então, põe aquela foto lá da oração, Hermes. O Hermes eu estou usando bastante ele, vai lá, da oração. Aqui eu começo a pregar e vou ser breve, 20 minutos eu termino. Mas então, pastora, como que eu oro? Se eu já falei tudo isso. Ué, Giovanni, você falou pra mim? Eu falei não, tá na Bíblia, tá? Não fui eu que falei. Porque às vezes se nós perguntamos, a gente fala assim: ai, mas se Jesus viesse pregar nos nossos tempos, você acha que a gente estaria tranquilo em ouvi-lo? Nem os discípulos suportavam Jesus pregando. Era tão duro as palavras, minha irmã. Certa feita Jesus começa a pregar e repreender o povo. Aí o povo começa a ir embora. Por quê? Porque o crente não gosta de ouvir verdade. Aí Pedro, acho que foi Pedro: Senhor, mas que é Pedro, né? Sempre é Pedro. Pedro é Pedro. Mas Deus, Jesus, que palavra dura, Pedro. O que está acontecendo? Está todo mundo indo embora. Aqui tem uma prova que Jesus não está nem aí. Se você gostou ou não do que ele falou. Jesus quer do lado dele quem verdadeiramente entende o caráter dele. Entender o caráter de Jesus é saber ouvir repreensão também, sabia disso? É saber ouvir que você também está errado. Nós não acertamos todos os dias. Irmão, você quer errar? Pergunta para mim assim: como que eu erro, Giovanni? Pergunta. Não, com mais veemência, mas como que eu erro? É só deixar de ouvir o Espírito Santo, já está errando. Acabou, por quê? Porque a nossa natureza é errada. Você já viu alguém fazendo curso de coach para ficar pobre? Não, é só para ficar rico. Aí hoje eu quero fazer um curso para dar tudo errado na minha vida. Não. Por quê? Porque se eu não ouvir Deus, já estou fazendo as coisas, já está dando tudo errado. Quer ver tua vida ir de mal a pior? Você não precisa fazer muita força, mas só não fazer nada já vai dar problema. Oração, afinal eu estou fazendo certo. Aí a pergunta é: tá, Giovanni, tudo isso você falou, mas como que eu devo orar? Alguém sabe como nós devemos orar? Fala assim: Giovanni, eu sei como que deve orar. Fala amém. Quem sabe, diga amém. Como que nós devemos orar? Ajuda eu, ajuda o pregador. Quem sabe, mas talvez a resposta é melhor que a minha pregação. Ponto. Abra comigo em Mateus 6. Vai lá, Emerson, trabalha aí. Agora a gente vai aprender a orar, irmão. Olha que liçãozinha básica de Jesus. Escola dominical, pastor. E a gente não aprendeu. A gente não recebe. Por quê? Porque, ai, Jesus, faz para mim. Ai, Jesus, eu preciso disso. Ai, eu preciso ser curado. Eu preciso que a porta abra. Eu preciso que não sei o quê. Eu preciso... Deus já sabe de tudo que você precisa, meu amado. Agora a pergunta que eu te faço: você sabe o que Jesus está precisando? Quantas vezes você dobrou o teu joelho e disse: Senhor, o que tu está precisando que eu faça na tua obra? Jesus, quem que você precisa que eu abrace amanhã? Jesus, para quem que você precisa que eu mande uma mensagem do teu amor para alguém amanhã? Quem já fez isso? Vamos parar de ser hipócrita. Porque a minha oração é dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Senhor, entra com providência na minha casa. Senhor, entra com providência no meu trabalho. Entra com providências na minha família. Senhor, entra com providência nisso. Entra com providência naquilo. Entra, por quê? Porque nós não nos preocupamos com o próximo. Às vezes tem um vizinho teu, um amigo teu que está precisando só de um abraço. Mas você está tão preocupado com você mesmo. E quando eu digo você, eu me incluo junto, porque eu também estou nesse bolo. Porque é nossa natureza, amado. É nossa natureza. Quando nós deixamos, irmão Socorro, de ouvir Jesus, nós entramos na nossa natureza. E a nossa natureza é egoísta. Mateus capítulo número 6. Abra comigo. Eu gostaria que você deixasse a Bíblia aberta. Aleluia. Eu amo esse texto. Sabe por quê? Se você for pegar o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você vai ver que Jesus se batiza, Jesus vai para o deserto, capítulo 4. E no capítulo número 5 ele vai para o sermão das bem-aventuranças.
E é legal que esse sermão da bem-aventurança é uma condição e um dever. Ó, se você vai ser bem-aventurado, os pobres e mansos, porque não verá Deus, bem-aventurado. Ou seja, se você for de uma condição, você vai ver. Se não for de outra condição, você não vai ver. Só que Jesus, ele começa o teu ministério ensinando, doutrinando o povo. Jesus não começou o teu ministério fazendo milagre. E aí no capítulo número 6 de Mateus, pode deixar aí, ele começa, pastor Roberto, a ensinar o básico do evangelho. O básico. Quer saber orar? Mateus 6. Quer saber jejuar? Mateus 6. Quer saber perdoar? Mateus 6. Está escrito. Capítulo 7, não julgueis. Em um capítulo você aprende a ser crente, mas nós não temos a capacidade, a hombridade, o caráter de Jesus de aprender o que está escrito aqui, porque isso aqui não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E quem quer viver o Ele, não eu. Vamos lá. Vai dizer assim, olha, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Só para te contextualizar a situação, porque Jesus está falando, olha, vai no teu quarto. Os hipócritas, como ele dizia, os fariseus e o povo naquela época, eles iam no meio dos pátios e começavam a gritar, orando, Deus, faz isso, Deus, e gritava, e gritava, e gritava. Mas não era para orar, era para se mostrar. Irmão, você quer orar em secreto? Você fala assim, Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo. Vai para o teu quarto, não vai para o monte não. Ou você vai para o monte de segunda-feira, que não tem quase ninguém. Se você for para o monte de sexta e sábado, você não consegue orar. Eu não sou contra monte, que eu amo ir para o monte, mas você não consegue ter intimidade. Jesus está falando assim, eu vou parafrasear para os irmãos entenderem. Olha, tá vendo esse monte de povo aí gritando? É tudo hipócrita. Isaías vai dizer, olha, vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe. Você quer aprender a orar? Então eu vou ensinar vocês a orar agora. O professor Jesus. Vamos lá, passa aí. E aqui está para aquela pessoa que sempre ora, eu oro bastante, eu oro muito, mas ora sempre a mesma coisa. Jesus está dizendo, olha, e orando, não useis de vãs repetições, como quem? Os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Pode passar. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai que sabe o que vos é necessário, antes de vos pedires. Lembra Isaías 65? Que antes de você começar a falar, Deus já está te... Então é impossível colocar a Bíblia como velho e novo. É uma coisa só. Pode passar, Emerson. Portanto, aqui começa o professor Jesus ensinando. Portanto, vos orareis assim. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você precisa está nesse Pai Nosso. Se você aprender, eu não vou falar orar porque todo mundo sabe orar o Pai Nosso aqui, sim ou não? Mas quem sabe praticar todo o Pai Nosso? Diga amém. Diminuiu. Sim, todo mundo sabe. Ó, praticar diminuiu, amém. Porque o problema não está no saber falar o Pai Nosso, pastor Roberto. Está no praticar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso tem tudo que a gente precisa. E tudo que a gente precisa não tem nada a ver comigo. Olha que interessante. Porque é hipocrisia nossa só ficar gritando aí da igreja algo que é da boca para fora. Jesus não responde porque não é de coração, porque não é verdadeiro, porque não é sincero. Vai dizer assim, olha, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
Como no céu, ponto. Vamos dividir o Pai Nosso. Primeira lição que tem o Pai Nosso, não tem a ver com a terra, tem a ver com o primeiro tipo de adoração que eu tenho que ter diante de Deus, uma adoração vertical, que não tem como eu ser parecido com Ele, se eu não me comunico com Ele. Ele diz assim, olha, seja feita a tua... Jesus está dizendo, antes de você orar, comece a glorificar. O início da nossa oração não é, faz isso, faz aquilo, não. Senhor, muito obrigado por tudo, Tu és bem-vindo, Tu és o Rei, Tu és o Senhor. É glorificando o nome dEle, é exaltando o nome dEle. Sabe que tem uma coisa na Bíblia que Deus não divide, ô Rosângela? Pergunte-me qual. Me ajuda a pregar, pergunte-me qual. A glória. Deus dividiu o Filho, mas não divide a glória. Quer agradar a Deus? Rende glória para Deus. O pregador, acho que até do David Leonard, né, que prega, que fala que o homem é o ponto fraco de Deus. E Deus lá tem ponto fraco, irmão. Agora, Deus não resiste a um coração quebrantado. A primeira lição do Pai Nosso, olha, não tem a ver comigo, que venha o Teu reino. Não é as minhas vontades, são as Tuas vontades. Há uma adoração vertical, irmão. Quer aprender a orar? Primeiro comece a sua oração glorificando a Deus. Comece a tua oração enaltecendo a Deus. Ah, Deus já sabe que Ele é glorioso, claro, mas Ele gosta de ouvir o que você está falando. Deus precisa ouvir dos teus filhos, que o reconhecem como tal. Aí vai continuar. Pode passar, Hermes. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Passa. E perdoa-as as nossas dívidas. Aqui, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Nunca tem a ver comigo. Você vai ser perdoado, mas existe uma condição: você perdoar. Primeira lição do Pai Nosso: a honra e a glória é toda dele, a vontade seja feita dele. A segunda lição do Pai Nosso: aprender a se comportar diante das pessoas. Perdoa as nossas dívidas. Pode voltar, Emerson, rapidinho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer perdão? Então libere perdão. Quer ser amado? Então ame. Se eu for orar o Pai Nosso inteiro aqui, Pastor Roberto, não vai dar 30 segundos. Mas Jesus está dizendo que essa é a oração certa. O povo começou Elias no monte. Eu costumo dizer que foi uma oração de 11 segundos. Mas a oração de Elias diz assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste agora o teu poder, para que este povo não veja que eu sou profeta, para que este povo veja que tu és Deus. Os profetas de hoje iam falar assim: manifesta, Senhor, o teu poder, para ver que tem profeta neste lugar. Não tem a ver com profeta, amado, tem a ver com o poder de Deus. Deus fez fogo do... Você consegue imaginar fogo do céu descendo? Isso não é história da carochinha, mas porque Elias sabia como orar. Não tinha a ver com Elias, tinha a ver com o propósito de Deus sobre uma nação. Você quer ver esse ministério romper cada vez mais? É nós como igreja do Senhor, liderança, membresia, entender que esse ministério não foi levantado para suprir os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades. Esse ministério foi levantado para curar os feridos, para libertar os cativos, para dar alívio e receber alívio, para ser generoso, para amar o perdido, para perdoar o pecador, para abraçar quem ninguém abraça, para amar quem ninguém ama. Nós vamos voar, irmão. Isso é poder de Deus.
Nada melhor do que nós receber um abraço de alguém que ama Jesus. Você quer ter um relacionamento com uma pessoa que te ama? Você quer saber se essa pessoa te ama e nunca vai te trair seu relacionamento? Ela precisa amar primeiro Jesus mais do que você. Seja amigo, seja cônjuge, seja o que for. Quem está do teu lado, se você ter sucesso, essa pessoa tem que amar mais Jesus do que você. Porque Jesus disse, olha, a minha família são aqueles que me seguem. Quer ser perdoado? Perdoa, poxa. Ama. E não é fingido. E aí vai dizer, pode passar ali, Emerson. Estou finalizando. Não precisa não, já que tá aí, você não vai ficar toda hora, de olho. Aí no final ele vai dizer, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, agora tem a ver comigo, mas livra-nos do mal. Só que isso está no final da oração. Eu não consigo ser livrado do mal. Eu não consigo trazer esse verso da oração para o começo dela. Ela está lá no final. Por quê? Porque isso é uma recompensa de proteção por todos os requisitos da oração cumpridos. Glorificar o Senhor, amar o próximo. A oração do Pai Nosso, olha, Jesus, o Espírito Santo ele vem sempre nos lembrando. O que o Espírito Santo faz nos lembrar? Jesus diz assim, ó, ama o teu Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração e toda a tua alma, não é? É o primeiro requisito do Pai Nosso. E aí qual que é o segundo? E ama o teu próximo como eu vos. É o segundo requisito do Pai Nosso. Só que qual que é o problema, pastor Edson? Eu quero ser livrado de todo mal, mas eu não amo a Deus e nem amo o meu próximo. Por que eu não consigo amar a Deus e nem o meu próximo? Porque eu não tenho caráter. Eu quero poder, mas eu não quero caráter. Eu quero as recompensas, mas eu não quero os deveres. Eu quero ser usado, mas não quero orar para ser usado. Eu quero ser profeta, mas não quero pagar o preço de profeta. Irmão, muitos querem ser profeta, mas você pegar o profeta Oséias, Deus fala assim, ó, vai lá no prostíbulo, se case com a pior meretriz. Ou seja, em outras palavras, a pior prostituta. E você vai amar ela. Quando Oséias ama ela, essa prostituta vira as costas e abandona Oséias. Deus está falando assim, é assim com o meu povo. Eu amei, trouxe do lamaçal do pecado, da prostituição, da onde eles estavam. Eu limpei, eu dei algo novo sobre eles. E quando eu me relacionei com eles, eles viraram as costas para mim. Quer ser profeta? Tem que viver uma vida de profeta. Quer ter recompensa? Até aqui, já estou encerrando, não tem a ver com dom nenhum. Olha que prático, Rosângela. Por quê? Porque o evangelho não tem a ver com dons apenas. Jesus não está nem preocupado se você fala em línguas ou não. Isso aí é o segundo passo. Jesus quer que você seja uma pessoa de caráter. Não é que Jesus não quer que você seja batizado, não. Deixa eu retificar aqui, senão vai ter pessoas que vão falar, olha, ele falou que Jesus não quer. Não, não é, ele quer. Mas isso é o segundo plano. Não adianta eu falar em línguas estranhas e lá fora usar minha língua, falei estranha do mal do irmão. Não adianta eu chegar dentro da igreja e sapatear no poder, lá fora sapatear no forró. Não adianta eu cair dentro da igreja e falar, fui arrebatado. E aí vai para fora da igreja, amanhã continua a mesma vida que tem. Não tem como você cair no poder e levantar a mesma pessoa. Porque isso tem tudo a ver, irmão, isso é hipocrisia da nossa parte. É uma igreja que foi doutrinada nos últimos tempos a viver por aquilo que ela sente, a viver por aquilo que toca ela. Eu quero ser tocado, toque em mim de novo. Jesus não vai tocar naquilo que está escrito. Jesus não vai te ensinar de novo a orar porque está escrito. Jesus não vai te ensinar a perdoar porque está escrito. Jesus não vai te ensinar a amar porque está escrito. Nós fomos ensinados assim, irmão, a querer um avivamento, mas avivamento não é rodar no poder. Avivamento é se arrepender todos os dias. Isso é avivamento.
escrevi, olha, avivamento. Não adianta você dizer que é um avivalista subindo ao monte, se você não consegue descer, se arrependendo todos os dias. E por último ele vai dizer, olha, pois teu é o reino, tua é a glória, e teu é o poder, para todo sempre. Amém. Vai ficando de pé que eu vou encerrar. Puxa um louvor aqui, Rosângela, para a gente orar. Nossa, Giovanni, que pregação. Amados, é básico isso. Eu não consigo, irmão, assim, eu já passei por momentos de só querer ir na igreja. Eu falo por mim, agora estou falando do Giovanni, tá? De querer sentir poder. Eu adorava rodar no mistério, aquela coisa toda. E isso é maravilhoso, eu amo isso. Só que eu me comportava como pessoa que não vivia aquela realidade que eu estava dentro da igreja. A partir de hoje, irmão, perdoe, ame, faça oração, mas ore com sinceridade. Vou voltar a dizer, Jesus não está preocupado com o tempo da tua oração, Ele está preocupado com o que está conteúdo dentro dela. Aí você vai dizer, Giovanni, então tem que orar só o Pai Nosso. Não, aqui é um esboço. Primeiro que você vai orar, olha, Senhor, aí você vai começar a glorificar Ele. Depois você vai orar pelos teus inimigos, pelos teus irmãos. E por último, tem a ver com você. Você ora, Senhor, me proteja. Senhor, guarda minha casa, guarda isso. Por quê? Porque Deus já sabe das tuas necessidades. E Ele vai dizer, olha, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Porque dele é o reino. Isaías vai dizer, capítulo número 6, olha, não será ele que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele é o rei de todas as coisas, porque teu é o poder. Salmos 62 vai dizer 11, Ele tem todo o poder em suas mãos. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Apague as luzes, Emerson, eu quero orar. A gente está dando início a essa série. E a glória, irmão, já disse isso aqui, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ei, Gideão, tem muita gente para combater o povo aí, olha, somente 300 é necessário. Por quê? Porque se vocês vencerem a nação dos midianitas, vão falar que venceu pelos próprios punhos. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Deus não vai agir enquanto no teu próprio punho tiver possibilidade. Deus só vai entrar quando você vai falar assim, olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais capacidade nenhuma, agora acabou, agora está destruído. Deus vai falar, acabou não, agora você falou a palavra certa, eu não tenho mais condição. Quando você não tem mais condição, aí começa a operar. Jesus não opera em tempos de condições. Jesus não opera quando há condições. Jesus, Ele opera no impossível. Na hora que você olhar para a tua vida e dizer, Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais condição, Pai, eu não consigo mais. Jesus disse, agora eu vou começar a entrar, agora eu vou começar a fazer, agora eu vou começar a operar. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, porque Ele é o rei, o poder está sobre Ele e a glória é toda dele. Puxa o louvor, adore, gente, adore. Vamos encerrar com a adoração ao Senhor. Que seja feita a tua vontade. Saltando sobre os montes, seja feita a tua vontade, Pai. De Jerusalém, eu sou tua noiva apaixonada. Vamos cumprir o primeiro requisito agora, adoraram. Esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar.
Santo, nós te levamos a nossa adoração, Senhor. Que suba como um cheiro suave as vossas narinas, Pai. Tenha sido uma noite de quebrantamento, de vitória, Pai. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nós te adoramos porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor nos edifica, Deus. Eu sou tua noiva apaixonada. Só quem é apaixonado por Jesus, só quem é apaixonado por Jesus, só quem ama Ele, adora em nome dEle. Oh! Vem saudando sobre os montes de Jerusalém. Glória a Deus. Noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus, glória a Deus.